coleguinha? Tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Bruno Braga de intérprete. Então, vem comigo, vem aprender um pouquinho mais de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre comparar e ordenar as frações. Mas antes, vamos desnuviar, como diz o povo. Vamos aliviar a cabeça. Vamos viajar no estado de Minas Gerais, que isso aqui para nós já está fácil, né? E nós vamos parar na Escola Estadual São Francisco de Assis. Então, vamos ver lá onde que fica essa escola. Ela fica na cidade de Divinópolis. Olha a escola aí, lindíssima escola, não é? Parabéns a todos da escola, um abração para todos aí e um especial para Carla, que é professora de matemática dessa escola. E quem estuda com ela? É a Ana Carolina. Um abração para você também, Ana Carolina, e um abração para todos você, coleguinha que está me assistindo. Um abração para você também. O assunto em pauta, como eu já te disse, é comparar e ordenar frações, que no caso de números racionais. Então vamos lá. A ideia de comparar e ordenar frações com os números racionais, ela não muda. É igualzinho eu comparar números naturais, comparar números inteiros, né? Futuramente você vai entender números reais. A comparação é a mesma. Eu venho sempre comparando, verificando quem quer maior e quem quer menor. Eu também vou verificar a posição, ordenar. Eu começo do menor e vou para maior. Dependendo da situação, pode ser do maior para o menor. Então, isso aí não muda. Então, a Carla escreve no quadro assim, sobre a matéria. Comparação de frações. As frações possuem a sua representação de objetos, né? Que ela é comparada, né, da representação de números da parte inteira do objeto e o que aquela fração representa para aquele objeto. Então, o que seria a minha fração? Olha, eu tenho a folha que está inteira. Quando eu dobro, rasgo ela, corto ela, eu estou fazendo uma parte da fração, né? Uma parte do inteiro, que aí vai ser a nossa fração. Então, ela representa a parte de um inteiro, a fração. Para comparar, devemos analisar qual retrata a menor parte, ou se ela é igual. Porque a gente vai ter frações que aparentemente elas são diferentes, mas ela é a mesma coisa. Então, vamos ao nosso exemplo. Comparar as frações. 3/8 e 5/8. O que é isso? Vamos ver. Então, o que é 3/8? Eu tenho um inteiro, que no caso, eu não vou fazer isso aqui na folha, mas daqui a pouquinho eu vou usar a folha. Então, eu tenho a folha inteira. O que é 3/8 da minha parte inteira? Então, o denominador representa quantas partes o inteiro foi dividido. Então, o denominador, ela é sempre para te mostrar quantas partes que o inteiro foi dividido. Então, nesse caso, esse inteiro foi dividido em 8 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conferi com você. Então, o que é 3/8? 3/8 eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes e você está utilizando, pode ser usufruindo, você pode estar observando 3 partes só.
Então, vamos lá. 1, 2, 3 partes só. Então, 3/8 é o inteiro que foi dividido em 8 partes e você está com 3 partes dessa divisão. 5/8 é a mesma coisa. 5/8 é o quê? É o inteiro que você dividiu em 8 partes e você está observando 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Daqui, você já consegue observar e falar quem que é maior e quem que é menor. No caso, olha, 3 e 5. Tenho 3 e 5 partes. As 5 partes é maior do que as 3 partes, concorda comigo? Então, você pode falar que 3/8 é menor do que 5/8. Lembrando a você, coleguinha, no sinal de menor, essa abertura aqui, ó, ele sempre é voltado para um número maior, tá? Então, o sinal aqui é menor. Quero conferir? Estou com dúvida. Como eu uso o sinal de maior e o sinal de menor? Você vai vir nessa aberturinha aqui do sinal, nessa aberturinha do sinal, e vai colocar essa abertura voltada para um número maior. No caso, é o 5/8, por isso que foi virado para 5/8. E aí, na hora da leitura, natural. Você já sabe que esse número é menor do que o 3/8 é menor do que 5/8. Então, lê. 3/8 é menor do que 5/8. Então, se os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos. Olha aqui, ó. Se meus denominadores são iguais, eu não preciso fazer toda a representação. Denominadores iguais, você vai no numerador e verifica quem que é maior, tá bom? E agora, como que eu vou fazer a comparação de 1/2 e 2/3, sendo que os denominadores são diferentes? Ó, aqui o denominador é 2, aqui o denominador é 3. Então, vamos lá. Eu tenho 1/2 e o que que é 1/2? O que que é 1/2? Vamos lá. Eu tenho um inteiro que foi dividido em quantas partes? 2 partes. Então, eu peguei a minha folha inteira e vou dividir em 2 partes. Certo? Então, inteiro e foi dividido em 2 partes. O próximo, eu tenho um inteiro. Eu tenho um inteiro que vai ser dividido em quantas partes? 3 partes. E vou utilizar 2. Mas presta atenção. Vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho um inteiro, vou dividir em 3 partes. Então, dividindo em 3 partes. Espera aí que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Sempre dá.
Então, o meu inteiro foi dividido em 3 partes. 1, 2, 3. E você foi dividido em 3 partes. 1, 2, 3. E você vai observar e vai comparar e vai utilizar somente essa parte aqui, ó. A grande pergunta é o seguinte, você lembra que aqui era meio? Aqui era meio, que eu estou observando ou eu estou utilizando meia folha. Aqui a folha inteira, que foi dividida em 3 partes, e você vai observar e utilizar somente 2 partes. Pergunta, presta atenção, quem é maior? Fica difícil comparar, não é? Fica difícil comparar. Então, você tem que trazer para a situação de que forma que elas fiquem do mesmo tamanho, as divisões. O que eu quero falar? Que aqui foi dividida em 3 partes, aqui foi dividida em 2 partes. Não dá para comparar porque as divisões são diferentes. Você tem que criar formas, jeito, operações para que essa comparação seja feita. Você não pode comparar com divisões diferentes. Então, você tem que criar formas. Que forma é essa? Se você pegar o inteiro, que foi dividido em 2 partes, e dividir pelo que foi dividido aqui, então aqui foi dividido em 3, né? Então, eu vou dividir aqui em 3 partes, para ficar do mesmo tamanho lá. Então, foi dividido em 3 partes, então o meu inteiro foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu inteiro foi dividido em 6 partes e eu uso somente a metade disso daqui. E aqui, do mesmo jeito, dividir ao meio, que eu já tinha dividido em 3. Então, o meu inteiro foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Agora, dá para comparar, porque eles estão em divisões de mesmo tamanho, de mesma quantidade. Tanto que se colocar aqui, ó, deu certo. Tá tudo divididinho de mesmo tamanho, porque agora eu posso comparar, certo? Comparando, vou comparar no papel, depois eu faço no slide. Eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 6 partes e você está observando ou utilizando 4 partes. Aqui nós temos um inteiro que foi dividido em 6 partes e você está observando e comparando a metade dessa folha. Ou seja, 3 partes. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3 partes. Agora dá para saber qual que é o maior. Certamente é esse de cá, que aqui é 4 partes e aqui é 3 partes. Então, toda vez que você tiver fração, você tem que criar formas, jeitos, paliativos, para encontrar a mesma quantidade da divisão, ou seja, o mesmo denominador, tá bom? Quais são as formas? Existem várias regras, dicas para cada situação. Vou explicar um pouquinho para você. Então, vamos lá. Eu vou ter o inteiro, o 2, que estava dividido em 2 partes, dividir em 6 partes iguais e vou observar 3. O outro inteiro,
dividir em 6 partes iguais e vou utilizar 4 partes. Então, na realidade, eu tenho 3 de inteiro que foi dividido em quantas partes? 6 partes. Aqui eu tenho 4, 1, 2, 3, 4 de inteiros que foi dividido em quantas partes? 6 partes. Então, ficou 4 sextos e 3 sextos. Agora dá para comparar. 4 sextos é maior do que 3 sextos. Por quê? Aqui eu tenho mais quantidade utilizada do que no meu primeiro desenho. Então, eu posso falar o quê? 4 sextos não era o 2 terços? Então, vai ficar como? 1 meio é o 3 sextos, 2 terços é o quê? O 4 sextos. Agora eu posso comparar, que no caso 3 sextos é menor do que 4 sextos. Como que fica isso? Então, quando os denominadores são diferentes, você tem que trazer para o mesmo denominador. Qual forma que você usa isso? Basta realizar operações que você vai trazer para isso. No caso, o melhor mesmo é trazer o mínimo múltiplo comum. Então, você vai sempre criar formas e jeitos. Eu falei assim, Silvana, eu vi que dá para multiplicar por 2, numerador e denominador, que dá para fazer comparação. Tem outros jeitos para se fazer, mas o mais rápido é através do mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Viajar mais um pouquinho no nosso estado de Minas Gerais. Nós vamos caminhar bastante até a Escola Estadual Comendador Nascimento Nunes Leal, que fica na cidade de Resplendor. Quem eu vou encontrar lá? Olha que escola linda! Essa aqui, nem se fala. Maravilhosa. Um beijo, um abraço para todos aí. Né? E você conhece lá a Ana Lu. Beijo, Ana Lu. E quem que é a professora de Ana Lu? É a Mônica. Parabéns, Mônica. Olha a dica que a Mônica passou para você no quadro, porque lá em Resplendor a matéria é a mesma. Então, a primeira dica que ela fala é sobre o mínimo múltiplo comum que nós temos que fazer, certo? Então, tem a regra do mínimo múltiplo comum, que basta você encontrar o mínimo múltiplo comum, depois, para cada fração, você vai dividir o mínimo múltiplo comum encontrado pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Parece ser difícil, mas não é não. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Falta 3 para dividir. Vou dividir 3 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplica. 2 vezes 3, o resultado foi 6. Então, meus novos denominadores é 6. Então, vamos lá. Como que eu faço? Multiplico o novo denominador pelo denominador da fração. E depois multiplico pelo numerador. Então, vai ficar como? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, minha nova fração. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, é a minha nova fração. Agora, dá para comparar, que no caso 3 sextos é menor do que 4 sextos. E por hoje, coleguinha, nosso tempo acabou. É só entre em contato conosco, né, nos nossos meios de comunicação para fazer aquela grande pergunta que está em dúvida, tá bom? Um beijo especial para você. Até a próxima.